Bom dia! Bom dia, gente. Eu só vou abrir aqui para poder compartilhar com vocês, tá? Segundo ano, hoje eu fiz KB. E aí, como vocês estão? Bom dia, bom dia. Bom, deixa eu colocar. A gente ficou de fazer uns exercícios, né? A gente acho que começou e não terminou, alguma coisa assim. Deixa eu ver qual slide a gente está. Estamos. Ah, não, era sobre o final da matéria, né? Eu comecei a matéria e a aula terminou. Então a gente vai continuar. Tá? Introdução à termodinâmica. Eu acho que eu cheguei a pedir para vocês irem lendo o restante, porque era uma matéria que vocês já tinham estudado. E aí, para vocês irem tentando fazer os exercícios. Alguém tentou fazer? Quem tentou, conseguiu, não conseguiu? Me fala aí no chat. Consigo fazer um? Bom dia, bom dia. Ai, quanta gente hoje me respondendo no chat, finalmente, aí consegui fazer um. O segundo é difícil, eu nem tentei. Nós vamos fazer juntos. Então, a gente já tinha visto acho que uns 3 slides, mas eu vou retomar porque é pouca coisa, tá? Então, a gente viu a introdução à termodinâmica, ou seja, a gente está relacionando a energia térmica com energia mecânica, certo? Termodinâmica. O exemplo que tem já de cara, que eu até comentei com vocês na aula anterior, que era um dos primeiros exemplos que vocês têm quando tem transformação de energia térmica em energia mecânica, é da máquina a vapor. Né? Já é base aí, básico, esse exemplo. E aí a gente reviu, né? Porque vocês já viram isso. Algumas modalidades mais importantes, assim, de energia. Energia cinética, que é a energia que está envolvida, associada ao movimento, né? Energia cinética, ela é uma energia mecânica. Energia potencial, que é a energia armazenada no sistema de corpos. A gente está vendo energia potencial elétrica em física A, né, na sexta-feira. Então, energia potencial aí que vocês já viram, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia potencial elétrica. Tá? Então, energia potencial é armazenada em um sistema de corpos. Energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. E quando eu digo energia potencial, eu digo a energia potencial elástica, elétrica e gravitacional, tá? Eu acho que a gente parou nesse slide, não é isso? Acho que é muita aula. E, finalmente, agora, energia térmica, que é associada à agitação das partículas que constituem um corpo. Aqui tem um exemplo de uma usina termoelétrica. Energia radiante é associada às ondas eletromagnéticas, tais como as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x. Energia radiante, às vezes, chamam de energia luminosa. A energia solar, que é a energia radiante, tá? Que a energia, o Sol, ele emite todos os tipos de ondas eletromagnéticas. Então, ele é um belo exemplo aí das suas ondas relacionadas à energia radiante. Bom, tudo isso vocês já viram lá desde o ensino fundamental, a gente reviu ano passado e agora estamos revendo agora para poder fazer os exercícios relacionados à termodinâmica.
tá? Energia nuclear que está armazenada sob forma potencial associada aos prótons e nêutrons, que estão, adivinha onde, se é nuclear? No núcleo dos átomos. Tá? Então, os exemplos, o exemplo aqui tido é de uma usina nuclear. Dentre essas energias que estão nos slides, também estão na página aí da aula, não lembro qual é o nome da aula, qual é o número da aula. Tem alguma que é novidade para vocês? Não, né? Todas que vocês já viram, vocês lembram o que está associada e tudo mais. Aula 17. Obrigada, Catarina. Alguma novidade? Alguma dúvida? Então, tranquilinho, né? E aí a gente chegou na parte dos exercícios, na página 193, tá? Vamos fazer junto. O exercício 1, tranquilinho. Então, eu vou ler aqui com vocês e quem já fez pode me dizer qual é a alternativa. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial foi caracterizada como revolução? Vemos a palavra revolução empregada, sobretudo, em transformações políticas de grande impacto na sociedade, como a Revolução Francesa, em 1789, ou a Revolução Russa, em 1917. No caso da Revolução Industrial, o aspecto revolucionário desse fenômeno esteve no âmbito tecnológico. Por isso, o advento da indústria e da produção mecanizada, ocorrido na Inglaterra no século XVIII, principalmente a partir da invenção da máquina a vapor por James Watt em 1760, caracterizou-se uma revolução. Na máquina a vapor citada no texto, a principal transformação de energia que ocorre é Tá, 2 pessoas já me mandaram no privado. Esse exercício eu quero mais pessoas aí me respondendo. Qual é a principal transformação numa máquina a vapor? Que tipo de energia é transformada em que tipo de energia? Vamos lá. Tananana. Podem continuar me mandando, tô vendo. Ó, já me falaram C, já me falaram E, já me falaram D. Tem um que tá ganhando. Tananana. 1, 2, 3 e... C, gente, é energia térmica, energia mecânica. Eles queimam combustível, algum seja carvão, sei lá, algum combustível eles vão queimar. E aí vai esquentar água, essa água vai vaporizar e o vapor, o jato de vapor, faz com que movimente o pistão e aí movimente a máquina, seja do que for, tá? Então, a máquina a vapor é energia térmica, por causa que é da queima do combustível, para energia mecânica, que é o movimento da máquina. Entenderam por quê? Energia térmica e energia mecânica. Tem ruído, tem umas dissipações aí de energia, a gente não está falando da eficiência, mas falando da principal transformação. É queima em movimento, então energia térmica em energia mecânica. Alguma dúvida? Quem respondeu errado entendeu por quê? Então, belezinha. Então, vamos para o exercício 2, que já falaram aí que está muito difícil.
É que, comparado a esse exercício 1, né, que é uma parte mais teórica, só vai lá e marca, não precisa nem fazer contas, nem nada. Realmente, da Unicamp, hein? Com a instalação do gasoduto Brasil-Bolívia, a quota de participação do gás natural na geração de energia elétrica no Brasil será significativamente ampliada. Ao se queimar 1 kg de gás natural, obtém-se 5 vezes 10 elevado a 7 joules de calor. Então, cada queima de 1 kg se tem 5 vezes 10 elevado a 7 joules de calor, do qual pode ser convertido em trabalho em uma usina termoelétrica. Considere uma usina queimando 7.200 kg de gás natural por hora a uma temperatura de 1.227 graus Celsius. O calor não aproveitado na produção de trabalho é surgido para um rio de vazão 5.000 litros por segundo, cujas águas estão inicialmente a 27 graus Celsius. Na hora que elas forem receber ali o calor não aproveitado, essas águas vão ficar mais quentes, certo? A maior eficiência teórica da conversão de calor em trabalho é dada por... Então, esse símbolo aqui é da eficiência teórica, tá? E como a gente encontra o valor da eficiência teórica, o 1 menos temperatura mínima sobre temperatura máxima. Tá? Sendo que a temperatura mínima e a temperatura máxima são as temperaturas absolutas das fontes frias e quentes, né? A mínima vai ser fria e a máxima quente, respectivamente. Ambas expressas em Kelvin, tá? Então, para vocês utilizarem essa formulazinha, as temperaturas precisam estar em Kelvin. Considere o calor específico da água com o valor de 4.000 joules por quilograma vezes graus Celsius. E a densidade igual a 1.000 kg por metro cúbico. A. Determine a potência gerada por uma usina cuja eficiência é metade da máxima teórica. E B. Determine o aumento de temperatura da água do rio ao passar pela usina. Então, um de cada vez. A. Vamos determinar a potência, tá? Que é gerada por essa usina. Só que assim, a potência gerada por essa usina é metade da máxima teórica. Então, a gente vai descobrir qual é o valor da potência normal. Aí, a gente vai descobrir qual é a eficiência teórica. E aí, descobrindo a eficiência teórica, a gente descobre metade. Então, por exemplo, a eficiência, na verdade, é de 50%. Tá? Isso é a teórica. Se a gente está dizendo aí que é metade da teórica, então quer dizer que é 25. Então, a gente vai descobrir qual é a potência e a gente faz 25 desse valor. Qual é o valor de 25%? Tudo bem? Então, a gente precisa descobrir a potência e a gente precisa descobrir qual é a metade da eficiência da máxima teórica. Beleza? Bom, como que a gente descobre o valor de potência? É a variação de energia, né, a transformação aí gerada, pelo tempo. O quão potente é? Quanto de energia variou a cada segundo, a cada minuto, a cada hora? Certo? Então, a gente precisa saber qual a transformação, qual a quantidade de energia que é gerada, certo? No enunciado, está escrito que a cada queima de 1 kg de gás gera 5 vezes 10 elevado a 7 joules de calor. Essa aqui é a energia gerada, certo? A cada queima de 1 kg gera 5 vezes 10 elevado a 7. Só que aí nessa usina são queimados 7.200 kg de gás, tá? Tá no enunciado. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele deu a informação de quanto a queima de 1 kg gera de energia, mas
a usina queima 7.200, tá? Então, a gente tem que descobrir quanto 7.200 gera de energia. Vocês já poderiam ter feito a multiplicação direto, não tem problema. Mas eu vou mostrar em regrinha de 3. Eu acho que fica mais didático, que fica uma associação, tá? Então, 1 quilograma gera 5 vezes 10 elevado a 7. 7.200 quilogramas de gás queimados vai gerar quanto? Bom, 1 vezes x, cruzado, né? Multiplicação, é igual a 7.200 vezes 5 vezes 10 elevado a 7. Novamente, se vocês quisessem ter feito a multiplicação direto, tudo bem também, não tem problema. Então, tá certo. Quando a gente faz a continha aqui, a gente já encontra o valor de 36.000 vezes 10 elevado a 7. Para deixar bonitinho aí, eu não vou deixar 36.000, eu andei umas casinhas, tá? Ficou 10 elevado a 10. Esse é o valor, então, de energia gerada pela usina. Alguma dúvida até aqui sobre como eu encontrei essa energia gerada? Não. Tá. Agora que eu encontrei energia gerada pela usina, eu posso substituir aqui na fórmula, não é isso? Então, eu vou substituir. Coloquei a fórmula aqui embaixo de novo, ó, potência. A energia eu substituí pelo valor que eu encontrei, 36 vezes 10 elevado a 10 joules. E aqui embaixo era o tempo, certo? Bom, para eu poder ter uma potência em watts, seja como for falado, a gente tem que usar joule por segundo. Então, eu coloquei aqui 36.000 segundos. Certo? Porque olha só no enunciado que diz. Opa, foi demais. Ele não fala qual é o tempo. Peraí, gente, pronto, apareceu. Eu fico com tanta coisa aberta que eu não consigo, às vezes, ler o enunciado, porque aparece uma caixinha embaixo para as opções de apertar o chat e as outras configurações do compartilhamento de tela, e aí tampa a minha tela. Enfim, com a instalação do gasoduto, a cota participação da... Ao queimar 1 quilograma de gás natural, obtém-se 5 vezes de calor... Cadê? Tô perdido. 1 quilograma obtém-se esse valor. Parte do qual pode ser convertido em trabalho em uma usina termoelétrica. Ponto. Olha sobre a usina. Considere uma usina queimando esse valor de quilograma por hora. Tá? Então, a gente não achou a energia gerada para esse valor de massa, de gás? Então, a gente está vendo para 1 hora. Tudo bem? Então, por isso que eu coloquei 36.000 segundos. Entenderam a parte do tempo? Posso continuar? Todo mundo entendeu até aqui? A energia a gente calculou para 1 hora, então eu coloquei em segundos para a gente poder ter joule por segundo. E aí a gente faz a nossa continha amada. 36 a gente pode cortar de cara aqui, né? Que é o mesmo valor. E aí a gente vai ter uma divisão de potências de base igual. O que a gente faz? Tem que ser rapidinho para os slides que tá bom, Gabi, não tem problema. Divisão de potências de base igual, a gente mantém a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Então, eu vou fazer o 10 menos 2. Dá o valor de 8. Achei a potência. Legal. Só que a gente sabe que a eficiência da usina de máquinas e tudo mais não é 100%. E já está definido que a eficiência dessa usina é metade da máxima teórica.
Então, a gente precisa descobrir qual é o valor da máxima teórica, que aí a gente vai descobrir qual é a metade da máxima teórica. E aí a gente vê quantos por cento é da potência. Tá? A formulazinha da eficiência da máxima teórica já está dada lá no enunciado. Capacidade teórica é aqui, ó. O valor da capacidade de eficiência é igual a 1 menos temperatura mínima sobre a temperatura máxima. Só que já está escrito no enunciado que a gente tem que utilizar a temperatura em Kelvin. Então, a temperatura mínima lá tá 27 graus Celsius. Para passar para Kelvin, a gente já aprendeu que é de graus Celsius para Kelvin, a gente soma 273. Então, eu achei que a mínima é 300 kelvins. E a máxima tá lá, o valor de 1227. Somo também com 273 para achar o valor em Kelvin, 1500 kelvins. Então, eu achei temperatura mínima, temperatura máxima em Kelvin. Agora sim, eu posso substituir na fórmula. Temperatura mínima 300, temperatura máxima 1500. Tá? Fazendo essa divisão aqui, 300 dividido por 1500, eu tenho 0,2. 1 menos 0,2, 0,8. Ou seja, a capacidade máxima teórica é de 80%, certo? 0,8 é 80%. Só que no caso dessa usina, é metade da máxima teórica. Qual que é a metade de 0,8? Vou dividir aqui. 0,4, 40%. Então, a potência real gerada é de 40% desse valor que a gente calculou. Que a gente calculou como se não se houvesse dissipação, como se não houvesse perda. Tá? Então, a gente vai ver quanto que é 40% desse valor de potência, para poder descobrir realmente a potência gerada ali que vai ser utilizada. Então, potência útil gerada é 0,4 vezes 10 elevado a 8, né? Quando a gente quer descobrir uma porcentagem de algum número, a gente multiplica. E aí, 0,4 vezes 10 elevado a 8, a gente pode deixar exatamente assim mesmo, ó, já ficou em notação científica, bonitinho. Eu fiz o seguinte, andei aqui 2 casinhas e tirei 2 números aqui do expoente. Então, ficou 40 vezes 10 elevado a 6. Porque aí, esse 10 elevado a 6 aqui, eu substituí por mega. Tá? Então, ficou 40 megawatts de valor de potência gerada. Alguma dúvida para esse exercício 2A? Cadê vocês no chat? Alguma dúvida? Eu tava pensando. Mas depois que pensou, tudo bem? Então tá bom. Então vamos pro item B, que agora vai contar a historinha do rio, né? Nada no enunciado é por acaso. No enunciado já contou ali um esquema lá do rio, que tá uma certa temperatura, recebe uma parte ali da energia, do calor, né? Energia gerada. E aqui no B, o que ele está pedindo para a gente determinar, né, essa temperatura da água quando ela passa pela usina. Então, quando ela recebe aquele calor. Tá? Porque o que fala no enunciado? Vamos lá voltar para o enunciado. O calor não aproveitado na produção de trabalho é cedido para um rio. Tá? A gente já viu qual é a potência ali que é aproveitada. Certo? No item A.
Então, a gente consegue saber o que sobra. E aí a gente consegue descobrir qual é a temperatura final. A temperatura inicial do rio é 27 e a vazão desse rio é de 5.000 litros por segundo. Então vamos lá, vamos... Opa, fui demais. Vamos determinar a temperatura da água. A gente sabe que o calor que ela recebe é só ali o que sobra, o que não é utilizado pela usina. Então, a potência gerada, a gente viu que é 10 elevado a 8 watts. Sem descobrir qual é a potência utilizada. Essa é a que é gerada. A utilizada, a gente já viu que era 40% desse valor. Certo? 10 elevado a 8 watts, ou então 100 megawatts, ou watts, enfim. A potência útil, a gente viu que era 40, porque foi que a gente determinou ali no item A, que era 40% desse valor. Ou seja, se de 100 só é utilizado 40, o que restou vai para o rio. Quanto que é o resto? 60. Certo? Então, 60 vezes 10 elevado a 6 watts. Beleza. A gente sabe que potência é a energia ali de calor, né? Quantidade de calor sobre o tempo. Certo? A potência que é transferida para o rio, a gente já tem o valor, ó, 60 vezes 10 elevado a 6. E a gente sabe que a quantidade de energia aqui é a quantidade de calor recebida. E é uma quantidade de calor que vai transformar ali, alterar a temperatura. Então, a gente vai fazer no calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E é exatamente aqui que a gente vai encontrar a resposta. Está pedindo para determinar o aumento da temperatura do rio. Então, é nessa variação da temperatura que a gente vai encontrar qual é o valor final ao receber a quantidade de calor. Tá? Então, a potência eu substituí pelo valor que ela recebe ali. Massa, já está dizendo lá que é 5.000 litros por segundo, então 5.000 quilogramas. Tá aqui, 5 vezes 10 elevado ao cubo, né? 10 ao cubo porque é 5.000. Pode colocar já o valor de 5.000 mesmo, não tem problema. E o calor específico já está anunciado lá que é 4.000, tá? Porque já está em joule, bonitinho. Vezes variação de temperatura. E o tempo, a gente vai utilizar 1. Muito bem. Esse 1 já a gente nem precisa utilizar, já pode cortar, né? Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E aí a gente vai fazer a continha. Como eu quero descobrir qual é essa variação, eu vou tirar essa galera daqui e vou jogar lá para o outro lado. Poderia ter feito primeiro essa conta para depois ir dividindo? Poderia, mas aí fica a critério de cada um, não tem problema, tá? Então, essa galera toda está multiplicando a variação, eu joguei para o outro lado dividindo. Aí eu fiz 5 vezes 4.000, que deu 20.000. E 60 dividido por 20.000 dá 0,03. Tá? E aqui a gente tem uma divisão com potência de base igual. Então, eu mantive a base, que é o 10, e fiz a subtração dos expoentes. 6 menos 3, que dá o valor 3. Então, 10 ao cubo. Aqui, como é 10 ao cubo, a gente pode andar 3 casinhas. Então, 1, 2, 3. Vai ficar apenas o 3. Essa variação de temperatura, então, foi de 3 graus Celsius. Certo? Então, se a gente sabe... Aqui era para só saber o aumento, né? Então, esse 3 já é a variação. Mas se pedisse a temperatura final, bom, se a inicial é 27, a final vai ser 30. Tá? E esse é o aumento. Essa é a variação. Tudo bem?
Uma dúvida? Quem não tinha feito agora tá ok, tá claro? Não é tão difícil, né? Nossa, hoje tem tanta gente me respondendo. Nossa. Vocês tomaram alguma bronca, alguma chamada? Opa, foi demais. Bom, então vamos para a próxima aula. Por que não? Acordaram animados. Variáveis de estado de uma amostra gasosa. Tá na página 195. Entendi, Gabi. Sinceridade. Bom, coloquei no próximo slide porque tinha uma imagem muito grande para eu colocar muita informação naquela lá. Grandezas que podem ser medidas em relação a uma amostra de gás. Tem uma super imagem aí. E a gente vai falar sobre as grandezas que a gente pode medir quando a gente tem uma amostra de gás. Então, se a amostra de gás está bonitinha aí, sujeita a uma pressão, né, no êmbolo, a gente pode medir a pressão, certo? Através de um manômetro. A gente pode medir números de mols. A gente pode medir a temperatura através de um termômetro. E a gente pode medir o volume dessa amostra de gás, certo? Então, numa amostra de gás, a gente pode medir temperatura, volume, pressão e número de mols. E, como a gente consegue medir, a gente vai utilizar essas grandezas, tá? Para as equações novas que nós vamos ver com essa matéria. Sobre as grandezas. Então, para cada uma, aí a gente tem qual é a unidade no sistema internacional, algumas conversões e a saber. Então, pressão, a gente sabe que é força sobre uma região de área, certo? Volume corresponde ao volume do recipiente, tá? Não vai ser sobre volume do gás ou do líquido, do que for. No caso, a gente está vendo o volume do gás, né? Mas o volume do recipiente. Temperatura está relacionada à energia cinética média das partículas. E número de mols a gente pode ver pela massa sobre a massa molar. Tá? A massa da matéria sobre a massa molar. A unidade do sistema internacional, pressão, a gente pode usar Pascal, sendo que Pascal é Newton por metro quadrado. Então, preste atenção nas unidades que vocês vão utilizar para poder ter o valor em Pascal. E se vocês utilizarem o volume que está em metro cúbico, aí tudo bem. Mas se o seu volume estiver em centímetro cúbico, já não pode misturar com a pressão em Pascal. Porque o Pascal é Newton por metro quadrado. Tudo bem? Então, prestem atenção nas unidades, como sempre. Temperatura em Kelvin, que é a unidade do sistema internacional. E número de mols, mol. A conversão que tem aqui, um atm para Pascal, metro cúbico para litro, e a Kelvin para grau Celsius para Kelvin. Já deu o horário? Deu, né? Deixa eu fazer a minha chamada. Peraí, por pouco. Bom, para quem tiver curiosidade e quiser ler o restante da teoria dessa matéria nova, pode ler e tentar fazer os exercícios. Opa. Ok? Tarefa mínima complementar da aula que a gente finalizou, se eu não me engano é número 17, né? Eu não tô com a apostila 2, eu tô vendo pelo plural, então como eu tô com o plural aberto,
Eu não sei de cabeça qual foi a aula que a gente acabou de ver sobre a termodinâmica, mas pelo que a Catarina disse, aula 17. Então, façam tarefa mínima complementar dessa aula 17. Então, beleza. Mínima complementar e se tiverem aí um ânimo a mais, terminem a parte, dê uma olhadinha na parte teórica dessa matéria nova que a gente está vendo. E aí, se vocês se empolgarem, vocês podem ir tentando fazer os exercícios, tá? Mas, de qualquer forma, aula que vem eu continuo normalmente. Ok? Beijinho, fiquem com Deus, boa semana, estudem, até mais.